Vamos falar agora sobre recuperação judicial com o advogado Wander Brugnara, ele que é especialista em direito tributário e societário. Obrigado, advogado Wander, pela sua participação. É um prazer estar com todos. Muito obrigado pela sua oportunidade, obrigado por estar com vocês aí nessa reta final de 2016, um ano complicadíssimo para o setor produtivo no Brasil e que efetivamente nós tivemos aí um aumento enorme da demanda jurídica, contenciosa e de consultoria pelo Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Advogado, para contextualizar nossa entrevista, explica para a gente o que é recuperação judicial. Fantástico. Muito se fala hoje na recuperação judicial, muito se fala hoje na recuperação das empresas, né? E a recuperação judicial é um instituto que tem por objetivo tornar viável a superação da situação da crise econômica financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e, sobretudo, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a continuidade da empresa, a continuidade da sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ou seja, esse instituto ele visa, sobretudo, permitir que a empresa não paralise seu funcionamento, dando nova chance de êxito, e ele está sobre a égide aí, da lei que protege o Comitê de Credores, da Lei 11.101/2005. E essa recuperação judicial, ela se dá através do exame de viabilidade da recuperação da empresa, que é obrigatoriamente feito pelo judiciário, por um procedimento custoso à população como um todo, não podendo tornar viável toda e qualquer recuperação judicial. Ou seja, deve levar em conta aspectos como a importância social da empresa, o volume ativo e passivo, o tempo de existência, a mão de obra, a tecnologia aplicada, assim como o seu porte econômico. E a recuperação judicial é importante também salientar que ela pode ser requerida não só pelo devedor, mas também pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que não é só apenas o devedor que pode solicitar esse instituto da recuperação judicial. Como a empresa pode solicitar o pedido de recuperação judicial na Justiça e como funciona o processo após esta solicitação? Fantástico. A Lei 11.101/2005, em seu artigo 50, sobretudo, elenca em lista exemplificativa os meios de recuperação judicial da empresa, que devem ser analisadas pelos administradores da sociedade empresária, assim como por seus advogados, a fim de utilizar a forma que seja mais válida para o desempenho efetivo deste procedimento. Tá? Pode ser escolhido mais de um meio de recuperação da lista. E, através disso, o devedor ou a parte interessada solicita ao judiciário, então, portanto, um prazo para que possa dilatar o vencimento das suas dívidas e apresentar um processo de recuperação da empresa. Estamos conversando sobre recuperação judicial com o advogado Wander Brugnara, ele que é especialista em direito tributário e societário. Advogado Wander, existe também a recuperação extrajudicial, que é um acordo firmado entre a empresa devedora e os credores, sem o intermédio do Poder Judiciário. Explica um pouco mais sobre essa recuperação extrajudicial. Com certeza. Nós temos, inclusive, outros meios de recuperação da empresa, acatados pelos administradores da sociedade empresária, como, por exemplo, a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, o processo de cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, onde uma empresa maior, capitalizada, ela entra como player. Uma alteração do controle societário, por exemplo, pode ser uma forma de recuperação extrajudicial. Uma substituição total ou parcial dos administradores do devedor, modificação de seus órgãos administrativos. A concessão aos credores do direito de eleição e separado de administradores e do poder de veto em relação a matérias que o plano especificar. Uma reunião com os credores, uma dilação de prazo, um compliance ou revisão das dívidas tributárias, dívidas bancárias, que muitas vezes não estão corretas, principalmente dívidas antigas, que ocorreram em um anatocismo, que ocorreram em endividamento a longo prazo por troca de moedas. Um aumento de capital social também pode ser uma forma de recuperação extrajudicial. Um arrendamento do estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Redução salarial, compensação de horários, redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Dação de pagamento ou inovação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria, constituição de sociedade de credores, estabelecer prazo com esses credores, venda parcial dos bens e apresentar
um planejamento estratégico em relação a isso, equalização de encargos financeiros relativos a déficit de qualquer natureza, se tratando de uma SA, com um pedido claro, uma transparência para todos os acionistas, uma administração compartilhada, ou seja, existem diversas outras formas de recuperação extrajudicial. Em quais situações o senhor aconselha, então, que a empresa busque a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial? Não existe um critério objetivo ou subjetivo. O que nós aplicamos geralmente, com todo esse tempo de experiência, com mais de 20 anos de atuação no setor, a gente primeiro sempre faz uma assessoria, de uma reorganização financeira, um plano de negócio, uma gestão de risco, um valuation da empresa, uma estratégia de criação de valor, para aí sim adotar qual é a medida a ser adotada, se judicial ou extrajudicial. De qualquer forma, elas sempre visam uma suspensão das ações de execuções, uma baixa, uma suspensão dos processos de apontamento da SPC, Serasa, etc., concessões de medida cautelar, enfim. Mas eu levo muito em consideração, no meu ponto de vista, principalmente no Brasil, que as empresas devem muito dívida bancária ou tributária. Ou seja, primeiro eu prefiro fazer uma reavaliação dessas dívidas para saber a natureza dessas dívidas, se essas dívidas são consistentes, e se efetivamente elas foram formadas através de um direito líquido certo, se houve uma causa debente, se efetivamente essas dívidas estão corretas. Se corretas, e se a empresa hoje encontra numa situação de diminuição de fluxo de caixa, até em virtude do mercado, aí, na maioria das vezes, eu peço uma recuperação judicial. Mas se as dívidas não estão corretas, a gente realiza realmente uma auditoria dessas dívidas para que efetivamente a gente possa discutir com o credor aquilo que realmente está correto, pedir uma suspensão de prazo, uma renegociação dessa dívida, muitas vezes evitando até um pedido de recuperação judicial. Falamos agora sobre recuperação judicial e também um pouco sobre recuperação extrajudicial com o advogado Wander Brugnara. Ele é especialista em direito tributário e societário. Advogado Wander, muito obrigado pela sua participação e sua disponibilidade aqui conosco. Foi um prazer falar com vocês, de grande valia, principalmente o momento econômico que nós vivemos. Tenho certeza que a gente vive um ciclo econômico hoje de baixa. Nos próximos 5 anos, a tendência é o Brasil realmente voltar a crescer. A economia ela se dá em ciclos. Agora, efetivamente, o melhor momento para que a empresa possa rever seus procedimentos e, sobretudo, buscar um planejamento estratégico o momento passa a ser agora. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos e quero oportunamente desejar um belíssimo ano novo e um ano melhor em 2017.